Oi, gente. Que bom ter você aqui com a gente, Caroline. Boa noite. Tem que guardar o pessoal. Oi, Pati. A gente já nos encontramos hoje, né? No grupo da Escola do Lar, do Telegram. Foi uma bênção ler as suas postagens. A gente vai aguardando. Olá. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos esperar mais algumas pessoas chegando. Quase na hora da gente começar. Boa noite. Olá, Sheila, Marcinha. Que bom ter vocês aqui. Márcia, Walter, Isa. Que felicidade. Boa noite. Beijos. Que bom ter vocês aqui conosco, né? Nós estamos muito felizes. Bom ter vocês aqui. Sheila, que bom. Que bênção ter você aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui com a gente na Escola do Lar, neste grupo tão abençoado, que tem nos abençoado aqui em casa. Então, para você que está chegando, a gente tem feito o estudo do livro Educação. Este livro que tem sido uma grande bênção aqui na minha família. Eu sei que em muitos lares ele tem sido uma leitura abençoada, uma leitura que edifica, que nos ajuda a chegar mais pertinho de Jesus, né? Hoje a gente vai estar estudando o capítulo 21, o estudo da fisiologia. E você também pode acessar o nosso canal lá no YouTube, a Escola do Lar. Todos os capítulos anteriores já estão lá, as lives estão todas gravadas, acredito que já estejam todas gravadas lá. Eu já vou chamar o nosso participante especial de hoje. Deixei ele escondido um pouquinho. Então esse livro, a gente vai estudar o capítulo 21 hoje, que é o livro Educação, com o nosso convidado especial, que é o meu amor. Aparece aí, amor. Tudo bom? O Elevon. E a gente vai estar estudando juntos o capítulo Estudo da Fisiologia. E a gente está fazendo uma live diferente hoje. A gente está fazendo assim, juntinhos, lado a lado, não frente a frente, né? E vamos ver como vai sair.
Tem uma solicitação aqui para participar do vídeo ao vivo. Deixa eu ver. Será que eu faço? Baixo. Faço aqui. Isso. Então, e a gente quer agradecer, Sheila, pelo convite. Sheila, obrigada, de coração. Então, eu já apresentei para vocês o Levon. Eu não sei se vocês estão vendo a gente juntinho. Eu não sei se é melhor a gente virar o telefone, que a gente está com ele na vertical, né? Será que é melhor ficar na horizontal? Vamos ver aqui. Assim fica melhor para vocês? Ok. Melhorou? Então, como eu disse, a gente vai iniciar hoje. Vamos terminar de ajustar aqui. Tudo tranquilo? Vocês estão nos vendo direitinho? Então, nós vamos dar início agora ao capítulo 21, Estudo da Fisiologia, que esse livro é inspirador. E esse capítulo a gente ama também, né, amor? A gente gosta muito. Você que está aqui conosco, pegue o seu livro para acompanhar com a gente. E neste momento a gente vai fazer uma oração. Então a gente pede que você feche os seus olhos. Ora pra gente, amor. Pai querido, obrigado pelo momento que vamos passar aqui. Nós queremos aprender, meu Deus, Pai, do teu caráter, do teu amor e desse corpo que somos a sua imagem, para podermos entender e fazer o melhor para te adorar, Pai, através das nossas vidas, e abençoa cada participante aqui e que nós possamos transmitir a tua vontade, o teu querer. Entregamos essa programação nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só ver quem mais entrou aqui. A Paty, sim, a Beatriz. Bem-vinda, Beatriz. Ângela. Márcia Vargas. Sejam todos bem-vindos. Então vamos começar o estudo? Abram seus livros. Eu e o Levon estávamos refletindo, né, sobre a leitura desse capítulo e de ver, né, a complexidade do corpo humano e Deus nos dizendo que de um modo terrível e maravilhoso Ele nos formaste. Que coisa tremenda, né? Que lindo a gente poder ver o amor de Deus a nos criar. E você já parou para pensar que todos os seus órgãos trabalham de um modo que uns cooperam uns com os outros? Que é preciso harmonia para que eles trabalhem e que a gente consiga viver? Isso para mim é muito complexo, mas a gente pode ver a mão de Deus trabalhando em nós, a mão de Deus nos criando, e isso é simplesmente incrível. E que é impossível, né, tudo isso ter acontecido ao acaso. Isso não aconteceu por acaso. Nós temos um Deus criador, um Deus que nos criou, e a palavra mesmo diz, né, que de um modo maravilhoso, de um modo assombroso, né, Ele nos criaste. E nesses últimos tempos nós temos refletido muito mais, né? Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, em meio a tantas doenças, e Deus, em sua misericórdia, Ele nos deixou uma mensagem de saúde, e que é muito especial para a gente. E eu gosto de pensar, eu quero até ler antes, a página 361. Vamos para o nosso livro. 361, está aqui, da orientação da criança, que diz assim, ó: demasiado pouco se atende às causas que servem à base para a mortalidade, para a enfermidade e para a degenerescência que existem hoje em dia. Mesmo nos países mais civilizados e favorecidos, a espécie humana está se deteriorando. A maior parte dos males que trazem ruína e miséria à humanidade poderiam ser evitados, e a capacidade de assim fazer está especialmente com quem? Com os pais, com nós pais. Né? Deus nos deixou uma mensagem linda que é para o nosso benefício.
para a salvação, para a felicidade dos nossos filhos e para a gente. E é sobre isso que nós vamos estudar neste momento, né? E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para o Levon, existe uma relação entre saúde e caráter? Qual é a relação da nossa saúde e do nosso caráter? Ok. Olá, pessoal que entrou por último aí, tudo bom? Bom, essa relação existe e existe muito. Primeiro, a gente tem que saber que a fisiologia é um estudo das funções do ser vivo, no caso, o ser humano, e que Deus, ele colocou essas coisas muito em harmonia. E o caráter, como a gente sabe, ele tem muito a ver com a moral, com a ética e com os hábitos. Então, o conjunto dos hábitos forma o caráter. E esse conjunto de hábitos, formando o caráter, é o que a gente vai levar para o céu, né? Então, essa relação de saúde e caráter tem a ver. Eu quero apresentar para vocês alguns textos do Espírito de Profecia, e Ellen White, ela é muito clara em afirmar isso. Tem algumas partes, principalmente conselhos sobre regime alimentar. Eu sei que algumas pessoas, às vezes, têm uma resistência em ler o conselho sobre regime alimentar. Mas as 10 primeiras páginas, ou de melhor, as 100 primeiras páginas do conselho sobre regime alimentar, é uma coisa fantástica. E uma das partes diz assim, ó, o que quer que promova a saúde física, promove um espírito robusto e um caráter bem equilibrado. Então, ela está dizendo aqui que qualquer coisa que promova a saúde física, ela vai promover um caráter equilibrado. Então, a relação existe e é forte. Existe também uma íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Então, conforme o nosso corpo físico sente ou uma doença ou um problema, a nossa moral pode ser afetada. E tem alguns textos fortes. Ela diz assim, ó, a contínua transgressão das leis físicas é uma transgressão da lei de Deus. Que coisa, né? E a gente acha que pecado é apenas transgredir os 10 mandamentos. Mas quando nós transgredimos as leis que Deus nos deu, as leis de saúde, nós estamos também transgredindo uma lei de Deus, né? A excessiva tolerância, por exemplo, no comer, no beber ou no dormir, Conselho sobre Regime Alimentar, página 44, diz que é pecado. Então, note bem, a excessiva tolerância em comer, beber ou dormir é pecado. Não é eu que estou dizendo. É a nossa profetisa Ellen White. Diz que a ação saudável e a harmonia de todas as faculdades do corpo e da alma, ela tem a ver muito com o resultado de felicidade. Então, muitas pessoas dizem, mas eu não consigo ser feliz. Felicidade, gente, não é sentimento. Felicidade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Isso é felicidade. Mas a nossa parte em ter saúde em nosso corpo, isso vai dar um resultado. Com a companhia de Jesus, vai nos gerar felicidade. E diz mais ela, não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Não é possível manter-se consagrado. Que coisa forte, né? E diz mais ainda uma frase que me choca muito, que é forte, diz que a concupiscência torna impossível a santificação do corpo e do espírito. Ou seja, quando eu não consigo manter um estilo de vida saudável, que é aconselhado por Deus, eu não consigo, é quase que impossível, ela diz que é impossível a santificação. Então nós temos que pensar muito sobre saúde e caráter, porque tem uma relação muito grande. O próprio apóstolo Paulo, na Bíblia, ele compreendia a importância e as condições de uma vida saudável no corpo
e um bem-sucedido caráter cristão. Quando ele diz assim, esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele estava esmurrando o seu próprio corpo para não ser desqualificado. Ele também menciona, em Gálatas, os frutos, e os frutos falam sobre temperança, domínio próprio, né? Temperança, nós temos temperança. E os que são de Cristo têm que crucificar a carne e os vícios. E como nós temos vícios? Eu tenho visto alguns pacientes, como você sabe, sou médico, alguns pacientes que a gente vê assim, pela intolerância, pelo não controle, pelos vícios de alimentações e de hábitos não saudáveis, a gente sabe que essas pessoas vão morrer cedo. Tem uma pesquisa na faculdade de Stanford, foi lançada há alguns anos atrás, diz que 83% das doenças, nós, seres humanos, somos responsáveis. Somos os causadores delas. Então, às vezes, a gente pega uma doença, até o câncer. Às vezes, são hábitos errados que a gente adquire lá na infância e leva para a vida. E esses hábitos podem levar a gerar doenças. E a Bíblia diz assim, que nós devemos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vou citar em seguida para vocês. Mas no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 46, tem uma coisa bem interessante que faz uma relação com a saúde e o caráter. Diz 3 coisas, olha só. A condescendência para com o apetite paralisa os sentidos. Outra, a condescendência para com o apetite produz apatia cerebral. E a condescendência com o apetite desqualifica a pessoa para expor planos ou dar conselhos. Então, o nosso corpo, ele funciona numa harmonia completa. Por exemplo, o hormônio da felicidade, que é a serotonina, 90% dela é produzida no intestino e não no cérebro, só 10% no cérebro. Então, tudo que eu ingiro, que é maléfico, vai o quê? Acontecer que eu não vou produzir serotonina suficiente para o meu corpo. Por isso nós estamos agora num caos, ainda mais na pandemia agora, pessoas ansiosas, estressadas, depressivas, porque não tem esse hormônio. E esse hormônio é produzido gratuitamente. Depende do que nós fazermos. Se nós fizermos exercício, tiver uma boa alimentação, nós vamos produzir esse hormônio em quantidade suficiente para não desenvolver uma doença. Então, note como é interessante o nosso funcionamento do corpo. Então, tem a ver, sim, com os nossos hábitos, a nossa saúde, com o nosso caráter. Na página 59 do Conselho, os que são escravos do apetite, no entanto, deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão. Então, as paixões, o ser escravo do apetite, comer coisa errada. Por exemplo, eu não aconselho ninguém a tomar café preto. Aliás, na nossa igreja, no voto batismal, está escrito que é pecado usar café preto, porque o café estimula o nosso sistema nervoso central, causando o que? Ansiedade, estresse, depressão e assim vai. O café preto, os chás, o chá preto, o chá verde, o chimarrão, aqui no sul, né? São estimulantes. Tem xantinas, tem substâncias químicas que vão estimular. O chocolate. Então, são alimentos que vão alterar o seu emocional. E, como diz aqui, são escravos do apetite. E quanto mais a gente toma, ou mais come, mais quer comer. E aí você entra num círculo vicioso que o alimento, ou os maus hábitos, vai fazer com que você tenha problemas de saúde. E você tem dificuldade de sair desse círculo vicioso. E isso vai alterar o seu caráter, como aqui a gente apresentou para vocês. Então, a falta de cuidado do nosso corpo é um insulto ao Criador. Porque nós somos, gente, a obra-prima de Deus. A coisa mais linda que Deus fez foi no 6º dia,
quando ele estava terminando a sua obra, ele fez o ser humano. É a obra-prima. Somos a semelhança, a imagem do Criador. Então nós temos que cuidar para não insultar a Deus, desleixando do cuidado do nosso corpo. As regras divinamente indicadas que são observadas levariam os seres humanos a evitar as enfermidades ou até uma morte prematura. A gente vê pessoas morrendo prematuramente hoje, com coisas que poderiam ser evitadas, né? E uma das razões por que não desfrutamos mais as bênçãos de Deus é que não acatamos a luz que Ele deu para nós e se tem tido prazer em nos dar com referência às leis da vida e da saúde. Então, gente, nós às vezes reclamamos da vida, né? Porque acontece isso comigo, porque apareceu isso, porque apareceu aquilo outro. Sabe por quê? Porque às vezes evitamos de receber as bênçãos de Deus, porque nós não acatamos, não servimos e não seguimos os conselhos que Deus deu sobre saúde e sobre a nossa vida mental e espiritual. Eu acho que tem uma relação muito íntima, nós. Que sério, né? Amor, a gente consegue cumprir a missão de Deus que Ele tem pra gente sem saúde? Acho que você já respondeu, né? Mas a gente consegue cumprir o que Deus pediu pra gente sem saúde? Claro que conseguimos. Se Deus fez meu corpo assim, e nós sem somos... saúde. E fez perfeito para nós, né? Então, Ele quer o quê? Ele quer continuar abençoando a cada um de nós. E nós conseguimos, sim, permanecer com saúde se nós seguirmos os princípios de Deus. Os princípios de Deus. Eu acho que ficou um pouquinho escuro aí, né? Acho que uma luz nossa aqui deu um... A gente vai tentar resolver logo mais. Eu, seguindo ali no livro, na página, logo no início ali do estudo de fisiologia, ela diz assim, ó, que apesar de serem hoje os fatos da fisiologia tão geralmente compreendidos, porque muitas pessoas têm estudado, muitas pessoas conhecem fisiologia, há uma indiferença alarmante em relação aos princípios da saúde. Mesmo dentre os que conhecem esses princípios, poucos há que os ponham em prática. Nós conhecemos essa mensagem é para nós, né? Mas a gente não tem colocado em prática a mensagem de Deus, a mensagem que Deus deixou pra gente no estudo da fisiologia. E a próxima pergunta que eu quero fazer... Posso tentar completar ali? Pode, deve. Existe um adágio popular que diz assim, ó, o homem é o arquiteto do seu próprio destino. Vocês já ouviram talvez essa frase? Que o homem é o arquiteto do seu próprio destino. Olha que interessante. Sem saúde, ninguém pode compreender distintamente suas obrigações ou cumprimento que nós podemos fazer referente ao nosso Criador. Então, hábitos físicos corretos promovem a saúde. E esses hábitos devem ser exercitados na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso que nós temos que seguir os conselhos. E alguns dizem assim, não, mas são conselhos e tal. Mas o mesmo Deus que inspirou a profetisa Ellen White a escrever isso aqui, é o mesmo Deus que inspirou os profetas do passado a escrever a Bíblia. Eu creio nisso. E se nós somos um povo de Deus, o povo remanescente, nós temos que crer nessa promessa. Diz que muito melhor é abandonar o nome de cristão do que fazer uma profissão de fé e ao mesmo tempo transigir com maus hábitos de apetite que fortalece paixões não santificadas. Que coisa forte! Muito melhor é abandonar o nome de cristão ou uma profissão de fé se nós transgredirmos ou dermos vazão às nossas paixões e apetites, que elas vão fortalecer paixões não santificadas. Deus pede a cada membro da igreja que dedique sem reserva sua vida ao serviço do Senhor. E Ele pede uma decidida reforma
Está lá em Conselho sobre Regime Alimentar, página 34. Então, gente, nós temos que pensar muito. Porque esse corpo que Deus nos deu é obra de Deus e a propriedade de Deus. E nós temos que cuidar dele da melhor maneira possível, Doris. Tem consequências da gente negligenciar a lei moral? Nossa. A lei física, na verdade, né? E tem diferença para Deus da lei física e a lei moral? Essa pergunta aí eu acho que é uma pergunta chave que nós vamos falar hoje aí. As leis de saúde e a lei moral de Deus têm uma relação muito íntima. Eu quero apresentar para vocês algumas coisas importantes sobre isso. As leis que governam o nosso organismo físico, Deus a escreveu em cada nervo, em cada músculo, em cada fibra do nosso corpo. Cada violação descuidada ou negligente dessas leis constitui um pecado contra o nosso Criador. Conselho sobre Regime Alimentar, página 196 e 197. Então, Deus escreveu, gente, as leis em cada nervo, em cada músculo, em cada fibra. E quando nós negligenciamos essa lei, a profetisa diz que é um pecado. É um pecado. E 1 Coríntios 6,19, e depois do 13, diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Uma relação que eu faço muito grande é assim, lá um dos 10 mandamentos diz: não matarás. E quando eu não cuido do meu corpo, da minha mente, seguindo os princípios que Deus deu para nós cuidar, eu estou matando alguém. E esse alguém sou eu. Então, quando nós negligenciamos, nós estamos pecando. E diz mais na página 46, diz assim, a transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Sério? Nosso Criador é quem? Cristo Jesus. Ele que nos criou lá no Éden. E nos criou e nos cria hoje. É o autor das leis físicas. E o ser humano que se cuida dos hábitos e pratica boa alimentação para a sua saúde e vida física, se ele não cuida disso aí, ele está pecando contra Deus. E quando ele cuida, ele está seguindo os conselhos de Deus. E Deus vai o abençoar. O Senhor não é reverenciado, nem respeitado, nem reconhecido quando nós causamos dano ao nosso corpo e estaremos violando o nosso próprio ser. Então Deus, ele não é reverenciado, ele não é respeitado e nem é reconhecido quando nós lesamos, não cuidamos do nosso corpo. E olha agora na página 17. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Vou repetir. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Num ou noutro curso, há transgressão das leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar as leis de Deus ou a lei moral. Então, gente, esse negócio que eu faço, que eu quero da minha saúde, que eu vou morrer mesmo, não estou nem aí, etc., eu estou insultando a Deus, pecando contra Deus, porque ele está dizendo que é pecado violar as leis que Deus nos deu para a saúde, tanto como é pecado violar os 10 mandamentos. Que coisa tremenda isso aí. Que sério, né? Quando a gente estudava novamente esse capítulo, Deus trouxe pra gente um outro texto que eu fico profundamente tocada de verdade. Ele diz assim, que as práticas ruins, elas abreviam a nossa vida.
E que daí os nossos parentes dizem, ai, Deus quis assim, Deus quis que ele morresse, Deus quis. E sabe o que Deus diz pra gente? Eu não quis assim. Deus não quis assim. E são considerados por Deus como suicidas. Então você, com hábitos ruins, você adquire diabetes, adquire pressão alta, adquire cânceres e se torna, não tem capacidade para cumprir a missão de Deus, porque Deus queria você com saúde para cumprir a missão dele. E aí a gente diz, ai, Deus quis assim. Mas Deus diz, eu não quis assim. Não era isso que eu queria para a sua vida. E eu considero você como um suicida. Então, assim, a gente precisa parar para pensar nos nossos atos. Parar para pensar que se Deus nos deu, né, toda essa orientação é para nossa felicidade. Porque Ele não queria que a gente sofresse. Né? Porque doença traz tristeza, traz morte. Não que você, tendo todos esses cuidados, que você não vai ter doença. Mas é diferente você adquirir doença porque você quis, você não se cuidou, do que você, né, realmente ser a vontade de Deus. Você está fazendo, cumprindo os remédios de Deus. E você, assim mesmo, adoece. Você pode entender como a vontade de Deus. Agora você não cumpre, você descumpre a lei física, que para Deus, a gente acabou de ver aqui com a Levon, que ela é tão pecado descumprir a lei moral, física como a moral. Então, assim, o quanto que a gente deve refletir sobre isso em oração, pedir ajuda de Deus, porque nós não estamos preparados para tantas mudanças, né? A gente não está preparado para ser tão abnegado, Senhor, tá bom. A gente diz, não, hoje não tem problema não, um dia, não precisa ser tão, né? Ser tão fanático, né? Não precisa, seja equilibrado, mas não é isso que Deus pede pra gente, porque Deus deseja que a gente seja feliz. E a pergunta que eu tenho para você agora é a seguinte, quando que a gente deve começar a ensinar isso para os nossos filhos? Ok. Quando? É uma boa pergunta. E antes de responder essa pergunta, Doris, eu falei para vocês que a Universidade de Stanford falou que 83% das doenças é eu que provoco, por erros. E 17% são aquelas doenças inevitáveis. Então, algumas pessoas dizem, mas lá o fulano, ele fazia tudo direitinho, morreu, aconteceu uma coisa. Pode. Eu posso morrer infartado, a Doris pode morrer com câncer. Enfim, nós podemos acontecer alguma coisa assim. Claro que pode. Mas uma coisa é certa. Quando nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus, Deus vai nos dar bênçãos. E essas bênçãos são bênçãos ilimitadas, bênçãos familiares, bênçãos de saúde física, bênçãos de saúde mental, bênçãos que nós nem imaginamos. E esses 17% pode acontecer. Deus chamou alguns filhos seus, às vezes, antes do tempo, mas nós temos que, enquanto vivermos, guardarmos os preceitos e as leis que Deus ordenou. Guardarmos. E eu quero depois, antes de finalizar, eu quero ler um texto desse livrinho aqui, de Conselhos sobre Regime Alimentar, que faz estremecer a gente. E respondendo a tua pergunta, quando que a gente deve iniciar essa educação? Quando a criança é bem pequena ainda. É bem pequena. Eu tenho visto algumas mães que hoje, criança com 1 ou 2 anos, quem manda na casa é a criança. Vocês já ouviram várias coisas dizendo assim, ela se afina, e aí tem que dar para ela. Tem mães que não vão com as crianças no mercado porque ela faz um escândalo. Tem criança que come sem parar o tempo inteiro. E, gente, as crianças, tinha um adágio antigo aí, a Márcia nos assistindo vai saber. A fruta nunca cai longe do pé, né, Márcia? Nós somos uma cópia dos nossos pais. Então, nós temos que mudar isso aí. E hoje, a epigenética é uma ciência que está mostrando que nós podemos mudar o DNA. Porque o meu bisavô morreu assim, era obeso, e morreu de diabetes, de câncer, o meu avô também, o meu pai também, eu vou morrer também. Não é assim? Porque não sei quem teve câncer, eu vou ter câncer também. Não.
com a epigenética, a gente consegue mudar o nosso DNA e, melhor ainda, levar para os nossos filhos, o nosso gene, um novo DNA, um novo gene. E os meus filhos não vão ter o problema que os meus antepassados tiveram. Isso é epigenética, pelo estilo de vida adequado. Então, desde pequenininho, a gente já tem que inculcar na cabecinha deles o melhor estilo de vida. Essa semana eu estava ouvindo uma reportagem numa rádio aqui no Sul, a Rádio Gaúcha, e aquele ator que morreu lá nos Estados Unidos, que fez o filme do Pantera lá, parece que morreu de um câncer de intestino, então ele estava fazendo uma reportagem sobre isso. E me chamou a atenção 3 coisas básicas para o câncer de intestino, que é o cigarro, que nós cristãos não usamos, a bebida alcoólica e a carne. E quando a gente fala de carne na igreja, a gente quase que é apedrejado, né? Diz, mas é um vegetariano, não sei o quê. Mas Deus já tinha falado para nós há 150, 160 anos atrás. Então, que é cancerígeno. E o médico falou, é uma das causas de câncer de intestino. Mas por que não tiro do mercado? Porque todo alimento que é cancerígeno tu não pode usar. E empresa que trabalha com algum produto que é cancerígeno, tu não pode usar. Os agrotóxicos para as plantas, tu não pode usar se é cancerígeno. Mas por que os alimentos permitem usar? E quantos alimentos são cancerígenos? Então, gente, nós temos que repensar. A mídia coloca na nossa cabeça coisas que Deus não colocou e nem pediu. Então, Deus está dando conselhos para nós termos vida e vida com abundância. E começar pequenininho. E começa por você, pai e mãe. Os filhos vão fazer o que nós fizemos, eles nos imitam. Então, se eu como isso, eles vão comer. Se eu falo isso, eles vão falar. Se eles me ver estudando a Bíblia e fazendo culto, eles vão fazer. Então, eles vão ser o que nós somos. E a gente imita até o sotaque, até os erros de português, até as dificuldades que eles têm, a gente imita. Então, a gente pode mudar isso aí. E mudar para melhor. Primeiro, pedindo para que Deus nos capacite a ter essa mudança. E depois que Deus continue nos capacitando para nós ajudar os nossos filhos a não ter esses problemas que nós temos ou que tivemos. Então, a importância da gente ensinar da causa para o efeito, né? Exato. Se a gente violar as leis do nosso ser, nós vamos pagar com a pena do sofrimento, né? É um recado que Deus nos deu. Então, assim, vocês não querem sofrer? Não violem as leis. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Como? Explique tudo para eles. Se não pode comer esse, por que não pode comer? Isso vai causar o quê? Isso vai dar qual doença? Você quer ter isso? Então, nossos filhos precisam saber o porquê. E hoje, se você falar assim, eu não tenho um livro, eu não tenho dinheiro, a internet está aí, você entra lá, baixa um videozinho do corpo, né? Tem tudo, tem toda a fisiologia ali e você pode ensinar. A gente quer deixar com vocês, na verdade, é só umas dicas do que nós fizemos com os nossos filhos. Então, desde pequenininhos, a gente lê com eles o que, amor? O Enzo já bebezinho, a gente já lia com eles conselhos sobre regime alimentar. Gente, esse livro é uma coisa impressionante. Principalmente as primeiras 100 páginas, 200 páginas, que ele é completamente espiritual. Ele não tem nada a ver com saúde no início. Só que saúde e espiritualidade estão ligadas. Esse livro é uma bênção. Então, a gente lê para os nossos filhos desde pequenos este livro. A gente explica tudo para eles. Eu gosto muito, eu uso esse livro do Corpo Humano, mas você não tem que ser este livro para usar. Porque ele vem com um pôster bem grandão, ele ensina cada detalhe. Então, para minha pico-ruxa agora, vai ser melhor assim. Então, a gente usou este. Tem um livro da casa que eu amo, que é O Seu Corpo e 8 Maneiras de Cuidar dele. Né? O Meu Corpo e 8 Maneiras, que são os 8 remédios de Deus, para trabalhar com as crianças menores. Com o nosso filho, que já está com quase 14 anos, há 2 anos, a gente está usando com ele também esse livro que é da nossa igreja, que é maravilhoso, que é o do Pamplona, que é Corpo Saudável. Esse livro é maravilhoso, né? Porque aí ele ensina o tratamento, e o Senhor nos deixou que nossos filhos deveriam saber isso, né? Para os últimos dias, como tratar as doenças com os remédios de Deus, que são muito melhor, né? Do que usar drogas, que a gente chama os remédios de farmácia. Então, a gente gosta muito desses livros e eles têm nos ajudado muito, além de documentários.
Tem uma série de DVDs que é encantadora, que é o Corpo Humano, que são desenhos com o corpo humano, como funcionam as plaquetas. Então tem muito material bom. Se você fala assim, eu não tenho dinheiro para comprar isso, não precisa. Você entra lá, estuda lá com o seu filho, dentro da internet, no seu celular mesmo, explica para ele pequenas porções cada dia, como manda êxodo lá com a gente, né? Pra gente, sentado, andando pelo caminho. E a gente vai criando essa consciência neles, de alimentação saudável, de saúde espiritual, de saúde mental, né? Quantas pessoas com depressão hoje em dia, né? Isso tudo tá ligado, não é? E um detalhe assim, pessoal, cuide quando na alimentação, no estilo de vida. Por exemplo, tem gente que às vezes toma um café da manhã no sábado de manhã, come muito, deixa no culto, na igreja, fica dormindo. Mas claro, não tem como. Então, assim, e a igreja não é para a gente alimentar as crianças. Eu vejo muitas mães, às vezes, vão para a igreja, alimentam bolachinha para cá. Não, lá é culto, lá é reverência, lá é santidade, é adoração. Não podemos fazer isso. E no culto familiar, também cuide para que na hora do culto não esteja também o seu organismo pesado, porque a mente, a guerra espiritual é que entre Satanás e Deus está aqui, gente. Por isso que Deus deu os conselhos de saúde para nós, porque quando o meu corpo, eu estou seguindo o que Deus pediu, a minha mente fica desembotada e o Espírito Santo pode trabalhar, é que o apóstolo Paulo fala. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E em casa a gente tem os nossos templinhos, né, que são nossos filhos. E eles têm que ser cuidados. Porque aquele que violar, Deus vai o castigar. Então, nós temos que ter um cuidado nisso aí, para que o Espírito Santo possa trabalhar. Eu costumo dizer que a reforma de saúde não é para a gente viver mais anos, ter longevidade, ser saudável, não envelhecer, etc. Não é só para isso. Isso aí é um presente que Deus dá de lambuja. Mas o principal motivo da reforma de saúde é aqui, ó. Ouvir a voz do Espírito Santo. Você ter a antena, a gente fala aqui, a capital, que ela possa conectar com Deus. É isso que nós precisamos fazer. Então, eu vou ler um pedaço aqui. Se você está com o livro na mão, você vai ali na página 196, que eu acho de extrema importância. Antes, olha que coisa maravilhosa, né? Deus nos deu. A nossa igreja, ela promove cursos de saúde. Tem os Ceifos agora. Você pode colocar o seu filho nesse curso, você pode fazer o curso. Tem curso de culinária, você pode ajudar a promover. Olha que bênção, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente poder ter tantas coisas ao nosso dispor, né? Tanto material bom ao nosso dispor. E aí eu quero ler lá no último parágrafo da página 196, que diz assim, ó. Como princípio fundamental de toda a educação neste assunto, deve-se ensinar à juventude que as leis da natureza são as leis de Deus. A gente só precisa ensinar isso para os nossos filhos. As leis da natureza são as leis de Deus. Verdadeiramente tão divinas como os preceitos do Decálogo. São tão divinas como a lei moral. Tão divinas como os 10 mandamentos, como o Levon falou para a gente antes. As leis que governam o nosso organismo físico, Deus as escreveu sobre cada nervo, músculo ou fibra do corpo. Cada violação descuidada ou negligente dessas leis constitui um pecado contra o nosso Criador. Então, que a gente possa lembrar disso. Cada violação descuidada ou negligente constitui um pecado contra o nosso Criador. Quanto que a gente tem pecado e não tem nem percebido e nem sabia, né? A gente diz que é o pecado da ignorância, mas Eliade diz que muitos consideram esse tipo de pecado da ignorância, mas Deus não vai considerar assim, porque Ele nos deu toda a luz. Só que a gente tem rejeitado ler para não precisar seguir. Então, assim, busquemos os materiais que Deus deixou pra gente, né? Quão necessário é transmitir um completo conhecimento dessas leis. Deus pediu que a gente ensinasse isso para os nossos filhos. E a gente está aí para ensinar, né? A gente está aí para falar, Senhor, sim, Senhor, fala que o teu servo ouve, né? Tem uma coisa, Doris, que é interessante a gente ver. A gente está falando aqui, talvez para algumas pessoas que estão nos ouvindo, talvez está dando um impacto diferente. Mas se nós, que somos cristãos, não falar,
As pedras estão falando. Um dos maiores cardiologistas aqui no sul do país, a filha dele fez medicina nos Estados Unidos. E lá você sabe que 70 universidades nos Estados Unidos têm na cadeira de medicina religião. E ele tem uma palestra muito interessante sobre saúde e espiritualidade. Então, note que a gente às vezes fica com receio de falar o que Deus nos revelou, mas as pedras estão falando que nós temos que cuidar do nosso corpo e tem relação direta com a parte espiritual. Então, vamos para a página 197, que diz assim, ó, há nas Escrituras uma verdade fisiológica. Verdade esta que precisamos considerar. Olha que coisa mais linda, que é um verso que todos nós conhecemos e a gente ama. Que o coração alegre é o quê? Bom remédio. Bom remédio. Então, Deus nos deixou verdades fisiológicas na palavra dele. Isso é de encher o coração da gente, né? Quer comentar alguma coisa, moça, sobre o coração alegre? As depressões estão aí. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A grande maioria das pessoas, e Ellen White fala, que muitas pessoas acham que a alegria é pecado. E é bem pelo contrário. Pessoas alegres são pessoas que vivem muito. Pessoas ansiosas, irritadas, depressivas, são pessoas que morrem cedo. E ela diz assim que muitos morrem de origem inteiramente imaginária. Elas começam a se sentir mal, começam a pensar que tudo é errado e começam a ficar triste, seca os ossos, adoece e morre. Dá um infarto, dá um AVC, o organismo não consegue trabalhar normalmente e a pessoa morre. E eu conheço várias pessoas, não temos tempo, já veio algumas na mente agora aqui para falar, mas não vai dar tempo. De pessoas que morreram de origem imaginária. Porque perderam alguma coisa, pararam no hospital, foram para a UTI e morreram. E os familiares sabiam que ela morreu porque ela era muito depressiva. Então, gente, o coração alegre é o melhor remédio que nós temos. E a alegria e a felicidade, não esqueçam, é uma pessoa, é Jesus. E outra verdade fisiológica, diz Deus, o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Que coisa maravilhosa, né? Então, para a gente aumentar os anos, o que a gente tem que guardar no coração? Os mandamentos. Os mandamentos, né? Lá em Provérbios. E tem um mandamento que é interessante, que tem uma condição aí para os filhos aí, ó. Honra teu pai e tua mãe para quê? Se prolongue os teus dias na face da terra. Então, há uma condição para os filhos aí, honrar pai e mãe. E honrar não é apenas respeitar. É uma coisa mais do que respeitar e obedecer. É honrar mesmo. E ela fala aqui, né? São vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Então, quando a gente acha a palavra de Deus, vida, né? E saúde para o corpo. As palavras suaves dizem as escrituras serem não somente favos de mel para a alma, mas saúde para os ossos, né? Palavras suaves. Como tem sido suas palavras? Sabe o que eu acho impressionante? Com Deus não existe assim, pega uma parte, né? Todas têm que estar em harmonia. Como anda a sua boca, a sua língua, a minha, né? Os olhos, os ouvidos. Então, assim, as palavras suaves dizem as escrituras serem não somente favo de mel, para quem está ouvindo, para a alma de alguém, mas ela também é saúde para os ossos. Eu acho isso muito profundo, é muito lindo, né? E Deus nos deixa escrito que os jovens necessitam compreender a profunda verdade que constitui a base da declaração bíblica de que em Deus está o manancial da vida. A gente precisa ensinar os nossos filhos a se apaixonarem por Jesus, né? Entenderem que Cristo é o manancial da nossa vida. Salmos 36:9. Não somente é Ele o originador de todas as coisas, mas é a vida de tudo que vive. É sua vida que recebemos na luz solar, no ar puro e agradável, no alimento que constrói o nosso corpo. Então, assim, gente, que profundo é isso, né? É a vida de Cristo que a gente recebe quando a gente toma o sol. Quando respira o ar puro. Essa semana eu li Eliade dizendo que quando a gente colhe uma fruta do pé, você pega a maçãzinha lá do pé, outra, qualquer fruta, é a mão de Deus estendida para você, dando aquela fruta. Que coisa
esplendorosa, não sei nem se existe essa palavra, mas que coisa magnífica, né? E a gente entender isso, entender que é Deus dando pra gente, é Deus dando do seu amor em cada ato dele, né? No sol, na água, em cada um dos remédios que ele nos deu. E esses remédios hoje, eles são cura, viu? Os 8 remédios as pessoas parecem que não dão importância. E eu quero lhe falar agora aí para o pessoal que é da nossa religião, né? Cristão, adventista. Quando fala em 8 remédios, as pessoas ficam assim. Na minha prática médica, nos últimos anos de consultório, eu comecei a estipular os 8 remédios para os não cristãos. E muitos pacientes meus vieram e disseram, olha, eu não tomo mais nenhum remédio, parei com isso, minha pressão normalizou, minha diabetes normalizou, aquilo que eu sentia não sinto mais, não tomo mais remédio para dormir, não tomo mais isso. E eu dava os 8 remédios sem saberem eles que eram os 8 remédios. E para os da nossa fé, eu tinha que ter, às vezes, todo um tato, porque eles parecem que não... E, gente, como Deus faz milagre. Quando nós servimos, as bênçãos de Deus vêm. Então, agora a gente vai entrar na parte que eu gosto muito também. Tudo fez formoso em seu tempo. Eclesiastes 3:11. Tudo Deus fez formoso ao seu tempo. E a verdadeira formosura se consegue, não deslustrando a obra de Deus, mas ficando em harmonia com as leis daquele que criou todas as coisas e que tem prazer em sua formosura e perfeição. Então, a verdadeira formosura, a gente se consegue ficando em harmonia com o que Deus nos pediu. Aí os olhos brilham, né? A pele fica saudável, sem a gente procurar por isso, porque é a presença de Cristo que faz isso. E minha formação acadêmica é em fonoaudiologia. E impressionante, eu estou fora do mercado já há quase 15 anos, né, amor? E lá eu aprendi, eu ainda não tinha muita experiência no conselho sobre regime alimentar, mas lá eu aprendi que é primordial ensinar e trabalhar com o paciente de uma forma harmoniosa. Então, assim, o que é isso? Eu não posso trabalhar só a voz dele. Chegou com um problema de voz, eu trabalhei a voz, acabou. Eu preciso ver a relação, voz, respiração, mastigação, tudo está envolvido. Eu não posso trabalhar a fala sem ver se todos os músculos estão funcionando bem. Eu não posso trabalhar a fala sem saber se a mastigação está boa, se a respiração, se a postura está correta da pessoa. Então, tudo está relacionado, né, para que seja harmonioso. Imagina se na voz é assim, imagina no corpo, a complexidade que é. Quer dizer, a minha cabeça, o meu paladar, o intestino, enfim, o coração, o pulmão, o rim. Olha a complexidade. E pensar que Deus nos deixou isso escrito há mais de 200 anos, né? 170 anos. 170, quase 200 anos. Deus nos deixou tudo isso escrito. E hoje a gente está descobrindo, né, os pesquisadores descobrindo que Deus já havia nos deixado lá, através de Ellen White. Hoje eles estão tendo essas evidências. Então, assim, olha o amor de Deus pela gente. Que amor, né? Então, a importância da gente ensinar hábitos de higiene pessoal e do ambiente para os nossos filhos. Mas, assim, eles não podem só saber da fisiologia. Eles não podem só saber a teoria. A gente precisa ensinar a prática. Então, assim, o meu filho ele vai saber que abrindo a janela tem ar puro. Então, todo dia ele abre a janela. Mas ele não aprendeu a respirar. Ele vai ficar doente, você entendeu? Se ele não aprender que a respiração profunda, que a postura correta e a importância da fala para uma leitura correta. Então, assim, Ellen White fala sobre o dom da fala. E isso é tão importante para a gente trabalhar isso com os nossos filhos, né? O dom da fala, o dom da palavra, o dom da voz. E ela diz assim, a seguir em importância, ela estava falando aqui em cima, se eu não me engano, dos hábitos corretos, a seguir em importância, a posição correta, estão a respiração e a cultura vocal. Então, posição correta. Como seu filho tem que se posicionar? Ele anda assim. Então, o cuidado que a gente tem que ter com a posição correta dos nossos filhos, da gente, da postura, porque tudo isso influi na nossa voz, na nossa respiração. Eu não sei como se fala quando a gente
comprime algum órgão, se você sentar da maneira errada, contrai de uma maneira... Então, assim, o cuidado que a gente tem com as nossas vestimentas para que não apertem. Ela fala sobre apertar os nossos pulmões, né? E do malefício que isso causa para a gente. Então, ela diz que a seguir em importância a posição correta estão a respiração e a cultura vocal. Aquele que senta ou fica em pé com o corpo direito está em melhor condição do que os outros para respirar convenientemente. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. Olhar para o nosso filho lá. Cuidado com isso, porque isso é importante, né? Isso é importante. Deixa eu só ver que horas já são aqui. A gente tem mais 7 minutinhos, aí a gente finaliza esse vídeo e a gente vai só finalizar. Você fica aí com a gente, tá? A gente vai... Mais uns 10 minutinhos a gente finaliza depois. Vamos reiniciar, né, amor? Então, ser apresentada a respiração profunda, né? A importância de trabalhar a respiração com os nossos filhos e ensinar isso na prática. Deem-se exercícios que promovam e cuidem-se de que fique estabelecido o hábito. Deem-se exercícios. Então, assim, trabalhar com os nossos filhos a respiração, postura correta, dando a eles exercícios. Vamos ver. Aí aqui ela fala o que eu falei antes, né? Eu estou lá na página 200 já. Ele pode compreender a importância da ventilação do seu quarto. Poderá estar suprido de ar puro, mas a menos que ele encha devidamente os pulmões, sofrerá os resultados da respiração imperfeita. E é uma coisa que a gente nem pensa, né? A gente não precisa pensar na respiração dos nossos filhos. Eu pensava, porque na verdade eu entrava no quarto à noite, quando eles eram bebezinhos, eu falava, a respiração do bebê é correta, né? Mas depois que passou um tempo, meu filho, o primeiro, tinha mais alergia. E no tempo ainda a gente usava açúcar até a gente aprender. Então ele tinha rinite, né? Então de vez em quando ele abria a boca e ficava respirando pela boca. Eu ia lá, fechava a boquinha e falava, a gente precisa trabalhar isso com eles. A gente precisa ajudá-lo, né, a respirar pelo nariz, que é o correto, que é onde a gente tem o filtro ali que tira todas as impurezas, né? Que filtra as impurezas. Então a importância da gente olhar para os nossos filhos só que a gente precisa saber de tudo isso. E para saber, a gente precisa ler, a gente precisa estudar para a gente conseguir praticar. Vamos ver a próxima. Aqui, ó. Quando estamos ensinando fisiologia, não é apenas para obter conhecimento de fatos e princípios. Se eles não forem colocados em prática, de nada adianta. Então é preciso colocar em prática. Não adianta de nada a gente saber de todas essas coisas. Disse lá na primeira página do livro, né? Muitos de nós somos conhecedores da fisiologia, mas a gente não tem colocado em prática nada do que Deus nos deixou. Tanto é que o nosso povo, tem uma pesquisa que o nosso povo adventista está morrendo tanto quanto as pessoas do mundo. E pelas mesmas doenças. E aí eu lembro do verso que a gente aprendeu agora um mês passado, que Deus nos deu de presente, que foi Êxodo 15, 26, né? Deus disse que tiraria a doença dele, as doenças que ele deu para o Egito. E aí, eu acho tão importante a gente estudar as doenças que tinha lá no Egito, são as mesmas que nós estamos morrendo hoje. Você sabia disso? Então, assim, Deus fez uma promessa para a gente, mas as promessas de Deus são condicionais. A gente precisa cumprir a condição que Deus deu, para que a gente seja feliz, para que a gente consiga viver de acordo com o que Ele quer, né? É a condição que Ele deu lá era o verso 26, diz assim, se guardar os meus mandamentos, os estatutos e tal. Aí no fim diz, nenhuma enfermidade das que mandei para os egípcios cairá sobre vós, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, nós temos que ter isso em mente, que nós temos que fazer a nossa parte. E um detalhe, gente, às vezes a gente vê, às vezes assim, o pessoal viu uma reportagem na TV, ou sei lá onde foi, que uma coisa lá, cura um monte, tipo, chia. Vai comer chia, é que a pessoa quer comer 1 quilo de chia por dia. Outros acham que, tem que tomar 20 copos de água. Vai morrer. Gente, nós temos que ter equilíbrio. E assim como nos 10 mandamentos. Não adianta eu guardar aquele que tropeçar no... Voltamos aqui, vamos só aguardar vocês entrarem de novo. A gente já está indo para o final, tá? Já estamos finalizando. Então eu vou com a última pergunta para você, Lepum. Amor, meu. Eu tenho que dizer, eu acho que eu estava falando. Então vai lá, termina o que você estava falando, amor.
O que eu estava falando é que os 8 remédios, alguns assim, então tem que pegar sol. Não, você tem que viver, usar água, fazer exercício, dormir cedo, ter uma boa alimentação, ter um equilíbrio, ter uma comunhão com Deus. Você tem que ter todos os 8 e tentar viver esses 8 num dia só. Eu sei que é difícil para alguns, mas é assim. E quando a gente faz assim, Deus vai nos abençoando, Deus vai nos ajudando, vai nos capacitando, né, para essas coisas. Então a gente tem que ter esse cuidado. E como nós já lemos aí, esse estilo de vida tem muito a ver com que nós aperfeiçoamos nosso caráter em Cristo. Então, meu estilo de vida, meus hábitos, minha alimentação, o sol, o ar, tudo essas coisas que falamos aí, tem a ver com o meu caráter. Porque isso tem a ver com a parte espiritual, né? Então, última pergunta. Qual é a responsabilidade que pesa sobre nós de preservar o nosso corpo, de nossos filhos e, na verdade, de todos que nos rodeiam, né? Na verdade, essa pergunta já foi respondida durante tudo, mas vamos lá, assim, para finalizar. Primeiro conosco mesmo, né? Nós e Deus, nós temos uma responsabilidade tremenda entre o que eu faço com o meu corpo, esse corpo que Deus me deu, e Ele quer falar comigo através, porque Deus, ele gosta de se comunicar. Ele fez o homem para relacionamento. Adão e Eva, ele vinha no virar do dia, todos os dias, conversar. E depois, lá no povo de Israel, no deserto, ele disse, Moisés, faz um tempo, eu quero conversar com vocês, eu quero estar lá no meio de vocês. E hoje, Deus conversa conosco através da nossa mente, quando nós estudamos a palavra dEle, quando nós oramos, quando nós estamos em comunhão com Ele. Então, o nosso corpo não é propriedade nossa, é de Deus esse corpo. Então, por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo. E eu queria pedir permissão para vocês, já finalizando aí minha parte, ler o que está no Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 26. Anote esse texto aí para você. Conselho sobre o Regime Alimentar, página 26. Diz assim, que muitos têm esperado que Deus os guarde de enfermidades, meramente porque eles suplicaram. E a gente não faz isso, Senhor, me dá saúde, Senhor, isso. E estão esperando. Mas olha o que ela diz, mas Deus não deferiu suas orações, porque sua fé não foi corroborada pelas obras. Deus não operará milagres para livrar da enfermidade aqueles que não cuidam de si mesmos, mas estão de contínuo violando as leis de saúde e não fazem esforço para evitar as enfermidades. Que coisa! Deus não vai ouvir nossas orações, está dizendo aqui, se nós não colaborarmos em nos esforçarmos para ter saúde. Deus não vai operar milagres. E quantas vezes a gente pede, Senhor, me cura minha úlcera, mas estou comendo açúcar, estou comendo um monte de coisa que dá úlcera. Deus cura minha diabetes, mas estou comendo farinha branca, estou comendo doce. Como é que Deus vai operar um milagre? Deus não vai operar. E diz assim, mas quando fizemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que abençoados resultados se sigam. E podemos pedir com fé a Deus que abençoe nossos esforços pela preservação da saúde. Ele responderá então a nossas orações, se seu nome puder ser glorificado por isso. Dá para entender, gente? Que nós temos que seguir os conselhos que Deus nos deu, para nós termos uma mente aberta, para que o Espírito Santo possa falar, e isso vai fazer parte do nosso caráter. E se porventura nós adoecermos, e podemos, a qualquer momento ter uma doença, se nós orarmos, e se for para engrandecer o nome de Deus, Ele poderá operar um milagre para a honra e glória dEle, e não nossa. É isso que nós temos que fazer. E quando nós compreendemos todas essas coisas, a obra que Deus quer fazer, Deus, Ele vai manifestar o seu poder em nossa vida. Porque Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo o caminho que fatalmente o fará enfermos. Então nós não podemos ser ignorantes nessa parte, nós temos que começar a entender o que é saúde.
E a causa produz o efeito, que a Doris falou. E Deus não considera apropriado responder orações feitas em favor de tais pessoas que não se cuidam. Então, gente, o meu recado para você, esse corpo, essa máquina que Deus nos deu, não nos pertence. E todo esse metabolismo, essa fisiologia, que são as funções do nosso corpo. Físio quer dizer funções, logia, estudo das funções do corpo. Deus nos deu para que nós pudéssemos nos conhecer um pouquinho e cuidar desse corpo que não nos pertence da melhor maneira possível, porque é um presente de Deus. E nós temos que cuidar em todos os aspectos, nem nós falamos no início, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós colocamos para fora, o que nós falamos, o que nós colocamos para dentro, o nosso vestuário, o nosso proceder, o nosso jeito de ser com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com as pessoas que nos cercam. Tudo isso nós temos que levar em consideração, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como nós lemos. E nós não podemos profanar esse templo. Ok? Que lindo. Na verdade, a gente termina com este verso, amor. Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu vou ler ali o finalzinho da página 200, que eu achei lindíssima. Está toda rabiscada aqui o meu livro. Mediante uma belíssima e impressionante figura, a palavra de Deus mostra a consideração em que ele tem em nosso organismo físico e a responsabilidade que repousa sobre mim e sobre você, de preservá-lo na melhor condição. E aí, Deus faz uma pergunta pra gente. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo, diz 1 Coríntios. Amém. É uma mensagem de Deus pra gente, é a palavra de Deus falando pra gente. Sejam os alunos, e eu troco aqui, sejam os nossos filhos, impressionados com o conceito de que o corpo é um templo em que Deus deseja habitar, que deve ser conservado puro como habitação de pensamentos elevados e nobres, vendo eles pelo estudo da fisiologia, que na verdade são formados de um modo terrível e tão maravilhoso, como diz Salmo 139:14. E ser-lhes-á inspirada reverência. Deus está nos ensinando como inspirar reverência em nossos filhos. Em vez de desmerecer a obra de Deus, eles terão o desejo de fazer tudo o que lhe é possível a fim de cumprir o plano glorioso do Criador. E assim eles virão a considerar a obediência às leis de saúde, não como uma questão de sacrifício ou negação de si mesmo, mas como realmente é, um privilégio e bênçãos inestimáveis. Quem vive isso sabe que não é nenhuma... Deixar de comer um chocolate, deixar de tomar um café, um refrigerante, não é nenhuma ligação terrível. Falar, meu pai, eu sofro de... Não. Diz aqui que é realmente um privilégio e bênçãos inestimáveis. Que tremendo isso. Então, na verdade, a gente pode pensar que a bênção ou a maldição, ela depende da escolha, e não só pode pensar, porque é a realidade, ela depende da escolha que eu e você vamos fazer. Você deseja bênção ou maldição hoje? A escolha é nossa, né? Essa é a nossa escolha. E algumas pessoas às vezes perguntam a gente, mas o que eu vou fazer daqui para frente então? O que eu vou comer? O que eu vou fazer? Eu não sei. Pergunte a Deus. Deus, ele responde a todas as nossas orações. Então, nós começamos assim, começamos a orar a Deus. Diz, olha, isso aqui não engrandece o nosso ser. Estamos insultando a Deus quando usamos isso, quando vimos isso, quando ingerimos isso, quando falamos isso, e Deus vai mudando. E nós temos ainda uma caminhada, eu e a Doris, nossa família, muito grande pela frente ainda. Não existe, cheguei num patamar, não existe isso aqui na Terra. Aqui nessa Terra a gente está sempre aprendendo. Então Deus está sempre colocando em nossas vidas. Só que nós temos que cuidar que a guerra espiritual aqui entre o bem e o mal, nós temos que ter discernimento e clamar a Deus sempre para nos mostrar o caminho que devemos andar. O que eu devo vestir, o que eu devo fazer no nosso culto familiar. Porque muitas pessoas vão seguir vocês, não porque você falou, mas pelo que você vive. Amém. E nós queremos agradecer de coração a todos vocês que estiveram aqui com a gente.
Pessoas que nós amamos e conhecemos há tanto tempo, outras pessoas que a gente está conhecendo agora e já amando também. Aqui, ó, tô amando, amor. Minha cunhada aí, obrigada. Eloá por estares aí. Tantas pessoas queridas. A Clarice daqui de Taquara, uma amiga também, muito obrigada. A Marcinha, tantas pessoas amadas aqui e outras amigas que que eu não conheço ao vivo ainda, né? Mas que eu conheço já assim, que já moram no meu coração. Sheila, Paty, tantos outros que agora sumiram aqui da minha frente. Muito obrigada de coração por estarem conosco. O nosso desejo de coração pra gente e pra vocês é que a bênção de Deus repouse sobre nós. E que a gente possa lembrar todos os dias que nós somos abençoados. Só que a bênção não é para ficar pra gente. Nós somos abençoados para abençoar as outras pessoas. Então esse é o nosso desejo, que a gente abençoe. Lembre-se, você acordou, você foi abençoado para abençoar. Sai abençoando, abençoando seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, seus amigos, os membros da igreja. Abençoe, né? Um beijo para vocês. Um abraço, sucesso, fique com Deus. Um abraço, desligando agora. Opa! Encerrando.